A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus. Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus. Senhor bom Jesus da Lapa é um santo de caridade. Senhor bom Jesus da Lapa é um santo de caridade. Ele dá esmola aos cegos e aos pobres aleijados. Ele dá esmola aos cegos e aos pobres aleijados. Somos romeiros de longe, é a fé quem nos conduz. Somos romeiros de longe, é a fé quem nos conduz. Vamos todos para lá para visitar o bom Jesus. Vamos todos para lá para visitar o bom Jesus. A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus. Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus. Senhor bom Jesus da Lapa, aceitai esta romaria. Senhor bom Jesus da Lapa, aceitai esta romaria. Estamos principiando, boas tardes, boas tardes. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Estamos principiando Coité Cultura, estamos chegando por cá, da Fisariô, calor do Coscomeio, né? Zacarias, com Mário Camila Araújo está por cá, Bernardo Viva Mares, com Bernardo Viva Mares Bernardo, com Marineuza Santana, Zacarias Carneiro está por cá, Ana Almeida já chegou. Vamos adiantando, 2 minutos e 8 segundos de programa no ar, ao vivo, para todo o Brasil, para todo Coscomeio do mundo todo aí, né? Já fui na Lapa, ô Lapa de Minhoca, compadre, eu já tive aí 8 dias, viu? Eu mais miudinho tivemos aí fazendo aí um trabalho de musical, cultural nessa gruta aí, foi. E eu tive aí na Lapa, da Lapa de Bom Jesus da Lapa, foi. Pensa uma fornalha com o Padre Real dos teclados. Com o Padre Real, a gente não se viu, foi real. A correria da política, a gente não bateu um papo, foi real, velho. E Real tá por cá, chegou por cá, obrigado pela audiência aí. A gente agradece aí a audiência dos amigos, velho. Tava conversando com o velho de Forrobadão ontem, com o Padre Real, que a gente olhando a consideração aí dos seus votos, você teve muito voto, não é brincadeira para um caba pobre, batalhador, ter quase 400 votos, a ferro e fogo, né, Padre Real? Muito bem, nego velho, é isso mesmo. Deus sabe todas as coisas, né? Você adquiriu o seu valor, não chegou, mas aberou, tô beirando, né, Padre Real? E mostrou que você tem força, né? Muito bem, Real. Fica aí que a programação é boa, nós estamos com uma programação bacana aqui hoje, para mostrar aí, de qualquer hora dessa, a gente bate um dedo de pilera aí, mas com o Padre Real, né? Com a Marineuza chegou por cá, Zé João está aniversariando hoje. Daqui a pouquinho vou tocar o aniversário do Zé João, que ele está fazendo idade nova hoje, né? Com o Padre Doguinha, velho, Doguinha Submissão, está lá vendo a gente, né? Doguinha Submissão, um nome bonito. Eu conheço. Esse menino tira a gente do sério, esse Coscomeio, né? Com o Padre... Aí é feio, eu conheço. Não diga isso, que você vai tirar meu fã de perto de mim aqui, né, compadre, velho? Não, bonito. Aí é feio, eu conheço. Ele tá com o cabelo assim, coisado, mas ele é menino novo, menino bonito, né, compadre? Elas vão tirando sarro aí, né, compadre? Mas, compadre, Viva Mares. Aí é feio, eu conheço. Não, Viva Mares não, Submissão. Esse nome é um nome bonito, graças a Deus, né, compadre? Aê, compadre Doguinha, obrigado pela audiência aí, né? Parabenizar aí, compadre Zé João. Cala a boca, menino, velho, do Coscomeio. Cala a boca, que a boca tá quente, né? A cintura tá fornalha, né, compadre Real, velho? Compadre Real, velho, tá aí vendo a gente lá no tabuleiro da Amorosa, né, compadre Real? Sou romeiro de longe, não posso vir todo dia. Sou romeiro de longe, não posso vir todo dia. Senhor bom Jesus da Lapa, Deus eterno e verdadeiro.
Senhor bom Jesus da Lapa, Deus eterno e verdadeiro. Jesus Cristo é o Rei da glória, Salvador do mundo inteiro. Jesus Cristo é o Rei da glória, Salvador do mundo inteiro. A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus. Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus. Quando eu saí da Lapa, avistei a Santa Cruz. Quando eu saí da Lapa, avistei a Santa Cruz. Da Lapa saí chorando, com saudade do bom Jesus. Da Lapa saí chorando, com saudade do bom Jesus. Ofereço este bendito ao Senhor daquela cruz. Ofereço este bendito ao Senhor daquela cruz. Compadre Jorge Ares está por cá, compadre Albino, né, compadre Albino? Aí eu tive aí uma certa época, passei uma semana aí mais miudinho, forró repente, a gente se apresentando culturalmente aí. Foi. Aí vocês estão vendo aí, né, as galerias dentro da Gruta de Bom Jesus da Lapa. É um lugar onde vai aí os fiéis, né, pagar suas promessas, né, aí não... É do nosso semiárido aqui da Bahia, né? No oeste da Bahia, aqui oeste. Acho que sim, no oeste aqui. Pensa uma fornalha, lugar quente do Coscoveio, né, compadre? Tive aí mais com o compadre Miudinho, a gente fizemos um trabalho aí com relação ao Rio São Francisco. A gente fizemos umas apresentações durante o Rio e a gente também, Miudinho, mais passarinho, e a gente se apresentamos aí na Gruta, né? Visitamos aí, passei uma semana aí. Dentro de Bom Jesus da Lapa, né? Dentro de Bom Jesus da Lapa, visitamos aí, passamos uma semana aí fazendo esse trabalho dentro do Rio São Francisco e visitamos aí Bom Jesus da Lapa, que os fiéis, as pessoas que têm suas crenças, vão aí, né? Vão aí os romeiros de toda a Bahia, né? Que o padre Mildinho tá vendo a gente aí, de toda a Bahia, vai aí visitar, né? Esse terreno árido que é aí Bom Jesus da Lapa, né? Aí o Rio São Francisco tá logo do lado aí, tá logo aí do lado. As pessoas que conhecem sabem aí que o Rio São Francisco está aí, não dá 500, 600 metros no máximo, né? Quando o rio tá cheio, a água fica pertinho da gruta aí. E a gente, na época, o rio estava passando por um processo de seca muito grande. E a gente teve uma apresentação debaixo da ponte do Rio São Francisco, aí no Bom Jesus da Lapa. É isso aí, né, Zé João? Zé João tá aniversariando hoje, daqui a pouquinho. Vou botar aí a comemoração do Zé João, lá de Teoflândia. O Madre Glaucio, a menina chegou por cá, com o padre Mildinho, né, com o padre Mildinho? É assim mesmo, né? O mundo é feito de fé, a fé move montanha, cada ser humano que tem sua fé cristã nas suas... Eu só posso dizer uma coisa para vocês: o povo que visita esses locais, né, possivelmente são pessoas de bem, são pessoas que não faz mal à sociedade, são pessoas que têm fé, que se doa, que aí faz as suas rezas, as suas orações, né, como queira entender. E pessoas que vão para essa romaria são pessoas de trabalho, pessoas trabalhadoras, são homens do campo, são pessoas que têm bom senso na sociedade, que não veem fazer mal nenhum à sociedade, por ao contrário, são pessoas que realmente valoriza o mundo do cristianismo, né? E entende e vê isso dessa forma. Isso aí, quando chega no período das festas aí, evangélicas aí, do lugar cristã, vamos dizer assim, aí a multidões são muita gente visitando. Isso aí é um lugar de peregrinação, né? Vamos dizer assim, Mário Glaucio, peregrinação, né? Ontem eu fui visitar com o padre Mildinho, lá do Forró Repente, né? Bateu um dedo de pilera com o Mildinho. A gente pilhariou, tomamos um cafezinho, joguemos conversa fora.
e botando as coisas no lugar, né? E a gente conversou que o Mildinho fez um procedimento, tirou a carne dos olhos, né? Que tem lá o nome que ele vai falar aqui, que eu esqueci até o nome que é. Não é catarata, é a coisa dos olhos mesmo, para clarear mais. Tomemos um cafezinho bacana lá, de comadre Luzia, né? Foi um cafezinho bom danado. E aí a gente bateu a pilera, foi um papo bom, chegou com o Parito e a gente é pro muro, né? Como é que a comadre Graça botou aqui o nome de boa noite, compadrinho, indo no mesmo lugar, né, compadre? Eita, coisa comeu. Indo no mesmo lugar, né, compadre? Cadê Mildinho aqui, o bate-papo, deixa eu ver. Ô, pessoal do Forró Repente, do Coité Cultura, eu vim visitar com o padre Mildinho, que está com uns 15 dias mais ou menos que ele não está fazendo o programa. E eu vim ver ele aqui, já estou alegre, dizendo que está enxergando. Homem, ele só vê um vulto, mas a mulher ainda vê ele limpinho, né, Mildinho? Você está bem, Mildinho? Eu não preciso nem colírio. Nem colírio. Pra ver muito Você bem. está bem, Mildinho? Eu estou bem, as minhas custas. As suas coisas. Você está melhor depois da... Fala que dia você vai voltar pro programa aí. Aí, Dá previsão. Nil, abraçar todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo carinho, pelo zelo. Sim. Pela gente, né? Pelo Forró Repente e também pelo Coité Cultura, essa parceria de Mildinho e Nil Santana. Eu quero agradecer a vocês. Dizer, Nil, que eu estou bem, graças a Deus. Sim. Fiz a cirurgia, um procedimento de pterígio, que é... Explica o que é isso pro povo entender. Pterígio, para quem não sabe, é carne no olho. No zóio. É aquela carne que fica aquela pelanca tapando o preto do olho, chama pterígio, né? Pterígio. Pterígio. E aí foi feito um procedimento, eu fiz a raspagem, eu já tinha feito de um, isso tem uns 10 anos e tal, e agora houve a necessidade Do outro. de fazer do outro, eu tive que fazer porque eu estava olhando assim, não estava vendo direito, e eu precisava pelo menos ver. Melhorar, para ver Dona Luísa pra ver. Dona Luísa. E a previsão de voltar? Aí a previsão, Ninho, de voltar amanhã, no caso hoje, né? Sim. Quarta-feira, a partir de 1 da tarde, tem lá, vou fazer já a revisão, né? Certo. É a primeira revisão. E eu creio que a partir daí eles vão dizer se eu já posso fazer o programa, voltar ou não, se eu já posso voltar. Se eu puder voltar, quando for lá para sexta-feira, nós já tá lá, junto e misturado, né? Então fala pro povo aí que então, você tá enxergando melhor. Eu tô mais melhor. Tá vendo Dona Luísa direitinho? Eu não tô ainda essas Coca-Cola todas lá. Mas já tô melhorzinho. Peça pro povo continuar assistindo. Ô, meu pessoal lindo, maravilhoso, apaixonado por vocês aqui eu tô, viu? Mas pode ter certeza que eu quero contar com vocês. Continue assistindo a gente, assistindo Mildinho no Forró Repente e Nil Santana. E o likezinho, deu boa noite. Dá um tchan lá, dá um boa noite, que é pra gente ir vivendo, né? Ajudando nós a comprar o cuscuz, eu e Nil Santana, que nós é dois pobres coitados, né? Um pobrezinho. Um pobrezinho. Ele tá vendo ele forte assim? Cuscuz, eu não sou criado com danoninho. Né, Edil? Não, é verdade. Então, muito bem, Mildinho? Feliz da vida. Feliz da vida. Eu tô feliz da vida. Eu tô feliz da vida. Eu, Dona Luísa aqui, ela prepara aqui um cuscuz também. Sim. Prepara umas coisinhas pra nós, que tu sabe como é. Dadal e Daguinho diz que você não tá fazendo uma falta, que dizer que acenderam 2 velas para São Antônio, pra você voltar logo. Um para São Antônio. E outro para São Francisco. São Francisco. Se a de São Francisco não chegar... Ele é devoto, a de São Antônio chega. Se um não chegar uma, chega na outra. Eu quero agradecer a você, Nil, pela sua visita, muito obrigado. Estou aqui muito agradecido pela presença de vocês. Ontem eu recebi também aqui na minha casa a presença do Velho Forró. O Velho que está mais Velho Forró, mas nós. E já veio de Santa Catarina, está aí. O homem da sanfona. O homem da sanfona. Qualquer hora pode estar mais você aí. De novo, arrochando nó. E a vida é isso. Eu quero aqui agradecer a vocês. A depender da revisão, se tudo der certo, já vou abrir o Festival de Repentista no dia 9 agora de novembro, na cidade de Jiquié. Muito bem. Estou indo para lá, para Jiquié, abrir o Festival de Repentista. Abraço a todos, muito obrigado e continue assistindo a gente e nos queira bem, que não faz mal. Muito bem, pessoal. Ó, deixa o likezinho. Você manda um boa noite, um joinha, já está nos ajudando. E até lá, se Deus quiser. Lá pro Lepo. Pois é, com o padre Mildinho Ziné, com o padre Jorge Watts vendo a gente, Hernandes Oliveira chegando por cá, Nilda Santana, com o padre Glácio Sabilena, Zé João, daqui a pouquinho vou tocar os parabéns, Zé João, está fazendo idade nova hoje, está lá no setor de Ceofilândia, com o padre Mildinho, cafezinho bom de Dona Luísa aí, né, Dona Luísa, um cafezinho bom, foi um papo bom, a gente joga a conversa fora, passamos um períodozinho de tarde aí, um calor danado, mas lá estava bom, fresquinho.
no varandado lá, batemos uma pilerazinha lá, né? E o bom da vida é isso aí, aproveitar os momentos que for nos oportunos para a gente estar perto das pessoas que a gente gosta, que a gente tem intimidade, que tem umas relações bacanas, sem nenhum problema nenhum, né, compadre Mirim? Jorge, compadre Zé Albino vem em São Paulo vendo a gente, né? Beijo de nada. Jorge Wast vendo a gente também aí. Compadre Real dos Teclados, obrigado aí, né, compadre Real? Obrigado pela audiência, compadre Doguinha, subir menção. Camila Araújo, o filho do velho, tá lá vendo a gente. Bernardinho velho, mas subir menção. Compadre Zacarias, daqui a pouquinho tem um vídeo de compadre Zacarias lá no sul do oeste da Bahia. O Zacarias fazendo um videozinho, mandando pro Coité Cultura, Zacarias. Zacarias tá ficando interativo aí no nosso Coité Cultura, né? Tá criativo, que é o Coscobeio, né? Compadre Jânio Mascarenhas aí da Onça, das Pedras, né? Compadre Jânio tá vendo a gente aí. Menininho lindo do Coscobeio, né, compadre? É bonito, graças a Deus, né? Esse cara vai admitir, viu? Ele que tá vai falando. admitir nos infernos, Quem tá falando é ele, é compadre Jânio que tá falando. Boa noite, indo Bucha Grande. Filho de Deus. Não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo, né? Foi Mole Valentim que Lampião se lascou, não foi, compadre? Foi. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Não fume não, compadre Jânio. Compadre Jânio, não vá pro fumo não, que o fumo é fumo, né? Fumo quando o sol esquenta, né, compadre? Meus compadres, eu tô com 97 anos. De novo? Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Zé Vitor. Meu filho, foi o Bambu, vai. O programa Coité Cultura. Padre Oscar Mascarenhas chegando, vamos adiantar. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Não, a Deus conversa foi com o padre Mildinho lá, né, com o padre Oscar Mascarenhas vendo a gente. E nós falando sobre um pouquinho das nossas viagens que nós já tivemos aqui de Bom Jesus. A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. Vamos todos visitar, meu Senhor, bom Jesus. Vamos todos visitar, meu Senhor, bom Jesus. Estamos principiando com a cultura, daqui a pouquinho temos mais matéria aqui para a gente soltar no programa. A gente é curioso, sai vendo aí os pontos de referência da nossa cidade e ciclos vizinhos que a gente não sabe beijo nem nada, né, compadre? Quem tá aniversariando hoje é com o padre Zé João Reis. Zé João tá fazendo idade nova. Cadê os parabéns de Zé João? Tá lá fazendo idade nova hoje, um bolo. Tem bolo lá, né, Zé João? Tem bolo do bom lá no setor Teofilana, Zé João tá ficando velhinho. Eita, Coscobeio, Zé João tá ficando velhinho, né? Não é brincadeira não, né, Zé João? Vamos sorrir para não chorar é pior, né? Dá lá um ácido, né? Zé João, no mínimo. Tá boca, menino. Mas já viu. Zé João, pela previsão que eu roguei os bus aqui, no mínimo, Zé João vai viver mais ou menos 114 anos, né, comadre? Ele não vai, não. Vai, comadre. Vai. Zé João foi criado com rapadura, criado com beiju, né, Zé João? Criado com um tornozelinho de boi cozinhado com cuscuz. Zé João vai para 114 anos. Se Deus quiser, né, Zé Ele não vai, não. Vai. Venha beijo. A besta é sua mãe, filho de rapariga. Filha da gota serena, né? Vai agora o comba lá. Oxe, Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, tem hein? que xingar uma Deus gotinha é mais. também, que essa veia perturba demais, né, Jânio? É um negócio sério da pistia, né, rapaz? Padrinho, aqui é Braia. Manda um alô aí pra mim. Ô, Braia, vou dar um alô pra Braia aí, um alô pra Braia. Pra que tu quer esse alô, Braia? Deixa de moído, Braia, deixa de coisa, compadre Braia. Pelo amor de nosso Senhor, pai, né? Passa em frente ao cancelão, vejo o poeirão cobrir o
velho boi tupã no canto, bate uma tristeza em mim. O velho boi tupã no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando, em fila vem. 2 em 2, eita, furungo velho, Padre Fábio de Jesus. Tonho aqui de Sitoma tá aqui mandando um abraço, mandando um alô aí pra compadre Tonho de Sitoma vendo a gente aí, né, compadre velho? Então é Fábio de Jesus, menino bonito que tá vendo a gente. Aí é feio. Cala a boca, filha, pra tu não me complicar a minha vida. Deixa eu elogiar os meninos. Né, compadre Otávio Sena, velho? Otávio Sena, Otávio Vitor, tá vendo a gente? Otávio mora longe demais, tu é doido. Não sei como a internet dele aguenta empurrar a mensagem até aqui, né, Otávio? Deus tá vendo a lonjura, né, Otávio? É só Cristo e Jesus nas mentiras desse mundo, né? Eita, os infernos, velho, né? Os meninos esse menino dá pra sorrir porque os meninos de hoje. Cala a boca, cuscuz preto, né? Ô Zé João, bora cantar os parabéns do Zé João aí, Fábio. Ô Otávio, vamos bater os parabéns pra Zé João, né? Vamos botar Zé João aqui pra cantar os parabéns dele. Que não é um filho de Jesus, um trabalhador lá. E ele é quem toca as serestinhas do povo lá, quem alega aqueles meninos feios do setor. É tudo Zé João, velho, toca, né, Zé João? É, Zé João é quem toca lá uma serestinha pra eles lá. E Zé João, velho, é muito querido lá no setor Teofilândia. E Zé João tem 8 anos, 60 meses que assiste o Coité Cultura aqui em Marra, né, Zé João? A gente se conheceu lá em 2016, lá na casa de compadre de Vianney, foi? Debaixo de um pé de cajá, a gente fazendo lá uma serenata. Fiz seresteiros da noite, foi, Zé João? Zé João tocando violão, o velho forró bodó presente, eu também junto, né? É, e nós embelezando a vida lá, Zé João, velho. E de lá pra cá a gente não desaprobou mais nunca, foi, Zé João? Cadê aí os parabéns de Zé João? Cadê o safoneiro? Vamos. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. Bora, Zé João. De toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo. Nova, né, Zé João? Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. Sim. De toda alegria, ter a companhia. Parabéns pra você. Não desafine não, Nara, pelo amor de Deus. Pra você. Nessa casa. Nara, é Zé João, Nara, seu parente aí, seu coligado aí de candidato. Parabéns pra você. Nessa casa. Querida, muitos anos de vida. Nossa, me ajuda. Seu Pedro. Me esqueci, seu Pedro. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida pra Zé João. Vá. Me ajuda, seu Pedro. Me esqueci. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Seu Pedro, vá assim, coisava lá, atrapalhando o pobre de Nara. Bora, Zé João, o aniversário é seu e você mesmo inspirado hoje, tá virando pé. Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou lá colorindo a estrada em seu mais belo. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. De toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo. Eu te desejo.
Parabéns, Zé João, felicidade, aniversário aí, de boa aí, com o padre Fábio tá dizendo que o forró vai ser hoje lá, a festa lá, Zé João, no setor Teofilândia. Parabéns, Zé João, arrocha o nó, toma um pitu de garvazinho, não beba demais, pra você aprumar as coisas direitinho, né, compadre Jário? Jário Ferreira, Mota, velho, tá lá no Goiás, vendo a gente. Ô, soldado dos infernos da sua terra natal, né, compadre Jário? Jário tá lá no Coscobeio, vendo a gente, né? Daqui a pouquinho eu vou papocar aqui pra matéria mais esperada aqui do pessoal, ver uma novidade aqui daqui a pouquinho, mostrar pra vocês, né, compadre Jário, velho? Coscobeio, nos assiste lá, o prazer da audiência, né? Tá lá no Goiás, com o Padre Jário, que é coitense, né, compadre Jário? É coitense, velho. Tá lá tocando a vida pra lá no Cuscobeio. Você me abandonar para com esse outro homem viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Ele comigo. Você vai se lascar, você vai dividir, nada pra dois, vai dois se lanhar, né, compadre? Quem chegou aqui, o compadre Jário. Jário, daqui a pouco a gente pipoca essa música todinha aí, compadre Jário. O compadre Jário é um salgadense que tá lá no Goiás, vendo a gente, veio aqui visitar os parentes e amigos, as cachorradas, não foi, compadre Jário? E nós fizemos esse vídeo dele aí, o bichinho é celesteiro da noite. Ô Denis, compadre Denis, bigode de barata cega dos infernos, velho. Compadre Denis, bigode de pá. Primo carnal do compadre Ed, tá vendo a gente aí, né, compadre Denis? Um abraço aí pela sintonia, a gente fica grato. Cada mensagenzinha que vocês botam aí, assim, dá uma boa noite, um dedinho, negócio, vocês estão contribuindo para a gente se manter aqui nos cuscuzados, né, compadre Jário? Muito bem, viu, Denis? Obrigado aí. Fica aí que o bate-papo é bom. A gente estamos principiando agora o Coité Cultura, né, compadre Denis? E o calor está mais ou menos chegando aqui aos 36 graus, né? Vovó, a velha lá, filha de tia puta, disse que, se Deus quiser, no final de semana vai esfriar, né? Ela disse que vai esfriar. E a gente acredita que... Ele não vai, não. Vai esfriar um bocadinho, né, compadre, velho? Comadre Alessandra Matos chegou por cá, a menininha do menino do Badog, né, comadre Alessandra? Depois do patico aí do senhor São Roque. Vem na gente, vem na gente. Bom, telespectadores do... Aqui é com o padre Zacarias, velho. Nós estamos interagindo com a gente aí. Zacarias, que é viajante, ele é um cabra velho aprumado, tá sempre mandando aí as novidades pra gente aí no sertão da Bahia, quando ele passa na Chapada aí e vai mostrar pra gente. Fez um vídeo legal e mestrasse mandando pra gente. Tá interagindo com o Coité Cultura, né, compadre Ed? Faça aí, filho de Deus, seus videozinhos, deite o celular e arroche, se identifique, faça a sua narração, crie a sua narrativa, arruma uma mentira, faça o que você quiser. Diga qualquer coisa, que nós estamos nos Estados Unidos da América, tá na América do Sertão da Bahia, qualquer lugar. Vamos ver! Bom, telespectadores do Coité Cultura, essa foi a minha passagem aqui no Morro do Painás. Sim. Apreciei um pouco, até onde deu. Hoje é um dia muito visitado. Então, é isso. Alguns lugares não pude ir. Questão particulares do lugar. Mas mostrar para vocês o que deu. E o que dá para mostrar, né?
Lugar bonito. Paisagem linda, né? Tirar um pouco aqui dessa luz. É isso aí. Boa noite, menino do bucho grande. Tomar uma aguinha. Tô aqui exatamente no Morro do Painaço, mostrar para vocês essa beleza. Pera aí. É aqui é o conhecido Morro do Painaço. Você tá doido? Clarear aqui para melhorar. O que achou? A paisagem é essa aqui. Tá até verde aí, né, compadre? Tá até verde. Clareada. Ô, rapaz, ali tinha um... é pra cá. Tem mais. Olha a paisagem bonita é porque não dá pra ver assim só de baixo. Tem que subir o morro pra desfrutar de tudo isso. Lá por trás você consegue, né? Valeu! Eita, saiu a marca do... Sei de me perder no caminho dessa madrugada, ser irmão da lua, chorar na calçada, amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora, senão a vida passa no romper da aurora e no piscar de olhos a gente está sozinho. Abandonado, tá pedindo amor, querendo sonhar. O afeto, um carinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chega, vai chover amor, feito terra e mar, mel e beija-flor. Agora são 11h40 aqui na sua 98 FM, para recordar e matar a saudade com uma das mais pedidas da noite aqui no programa Good Times, Bryan Adams, Heaven, de 1985. Essa é a sua 98 FM. Pensando nos nossos tempos de juventude, só existia eu e você. Éramos jovens, selvagens e livres. Agora nada pode te manter longe de mim. Já passamos por isso antes, mas agora já acabou. E você continua me chamando pra mais. Querida, você é tudo o que eu quero. E quando você está deitada em meus braços, quase não consigo acreditar que estamos no paraíso. Compadre. Então, Zé Carneiro, fica aí, Zé Carneiro. A matéria vai sair agora, nesse exato momento, daqui a pouco dá 2 minutinhos. Né? Ô, compadre Zacarias, obrigado, viu, Zacarias, aí, por ter enviado o vídeo pra gente, né, Zacarias? Mostrando aí as coisas da Bahia aí, o Morro do Painaço, né? A matéria aí, me parece que a região tá chuvosa aí, tá bem, né? Vendo, o cara queria lhe cobrar ainda, porque você tava filmando. Quem foi esse filho do Cuscobeu? Que isso aí é dele, é? Queria lhe cobrar a matéria aí, porque você, mas rapaz, vou te contar uma coisa, né? Enfim, quem descobriu o Brasil foi Cabral, né?
Cabral não era brincadeira não, ficou esse povo aqui, os alunos de Cabral. Não é isso mesmo, compadre velho? Aí que compadre aí, Zacarias velho, tá sempre mandando um vídeo aqui com uma Nilzita pro Coité Cultura aí, da Chapada Diamantina, o fizinho de Chapada Diamantina aí, o Morro do Painás, que é uma área de turismo aí, né? Então assim, o negócio é desse jeitinho aí, né, compadre velho? O candeeiro se apagou ali, compadre Mildinho, não, né? Não se apagou não. E aí, na verdade aí, ó, a simplicidade de um ser humano que não faz vergonha ninguém, tá nem aí, trançadinho no cuscuzinho dele aí. Agora são 11h40 aqui na sua 98 FM, para recordar e matar a saudade com uma das mais pedidas. Apaga esse candeeiro aí pra você não entupir os larizes. Adams, Heaven, pode te manter longe de mim. Já passamos por isso antes, mas agora já acabou. E você continua me chamando pra mais. Muito bem, estamos interagindo, faça seu vídeo, né, compadre Jaime? Mildinho tá dizendo que o galego da praça é muito bom, né, compadre Mildinho? Muito bom mesmo, hein? Então, será que é muito bom mesmo? Como é que é, pai? Aí é feio, eu conheço. Tu conhece o compadre Mildinho, filho dos infernos, pra tu estar com essa confusão todinha? Bora adiantar? Bora. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Assim que vai ser, sou seu dependente e para sempre quero ver você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Com ele comigo, é assim que vai ser. Seria um castigo pra mim te perder. Ei, compadre Jário, velho, Jário aí, tá lá, compadre Jário Ferreira Mota, tá lá no Goiás vendo a gente, veio visitar a Bahia, né, compadre? Bora adiantar o lado aqui, bora adiantar. A natureza olhar pro céu sem força cansada pedindo socorro. O homem principal suspeito. Meus amigos que nos assistem no Coité Cultura, né? Curiosidade da vida civilizada e da realidade da nossa vida, passando aqui com o Coité Cultura, para vocês tentar identificar em que cidade nós estamos vivendo, né? Certo? Vocês vão descobrir através desses vídeos qual é a cidade essa que eu estou fazendo essa matéria. Se dá para a gente entender e acreditar que nós estamos numa cidade de civilização e que essa vegetação aqui está dentro da nossa cidade, esses entulhos que vem aqui se jogando a cada momento. Proprietário, não sei se esse terreno aqui é do governo, se é particular, mas aqui tem um córrego, né? Aqui tem um córrego que hoje é derradeiro do mês de 2024, do mês de outubro, na verdade. Essa água aqui, ela corre de inverno a verão. Padre Rony, chegou o Rony Santos, velho. Segura aí, Rony, pra nós ver a matéria. Ela não para de correr. Isso, aqui é um rio nativo. Vocês estão vendo aí a quantidade de água, a vegetação como tá bacana aqui. Hoje está um dia muito quente. Hoje é dia 30 de outubro de 2024. Essa quantidade de água aqui, vocês acreditam que isso aqui é água potável, é água que vem das nossas casas, vem das nossos banheiros, pias, enfim. Acho-me que é pouco provável que seja água de fossas, porque a nossa cidade não tem ainda não tem. 70%, 80% das fossas são tudo internas, não é jogada em rede de esgoto. Aqui é um córrego que não é a nascente de um rio, isso aqui é água da embasa, que distribui para as casas e é jogado nas casas e as casas soltam aqui. E aqui abastece os açudes da região, sai daqui que essa água aqui não para.
E a gente vamos só mostrar para vocês aqui a situação que nós estamos aqui numa cidade. Depois a gente vai descobrir que cidade é essa aqui. Uma das maiores cidades da região. É de umas das maiores. E nós estamos dentro de uma situação dessa, uma vegetação, que bom, que está mais preservado do que certas fazendas aí, né? Dá para acreditar? Dá para acreditar que isso aqui tá dentro da cidade aqui? Isso aqui é nossa cidade? Isso aqui? Olha pra aí, gente. Olha que coisa, que vegetação bacana, né? Eu sou curioso, eu gosto de estar sempre vendo essas coisas, procurando esses pontos isolados. E aqui vocês estão vendo os entulhos. Até que ponto chega. Vocês estão vendo aí que aqui está dentro da cidade? Olha as casas aqui, olha os bairros, olha aqui o bairro aqui. Olha a construção aqui dentro do próprio vajado aqui. Ali tem uma ponte, é isso? É. A BA passa aqui. Só para a gente refletir que as pessoas reclamam muito com relação às gestões que se passam por conta de ruas sem pavimentação, sem, né, nenhum tipo de procedimento civilizado. Aqui é uma vegetação aqui dentro da cidade. No decorrer da matéria a gente vai mostrar para vocês aqui. Pois é, pessoal, a civilização dentro de uma educação, longe de ser uma população civilizada. Vocês estão vendo aqui o bairro movimentado, que precisa de pavimentação, de asfalto, o calçamento, coisas dessa natureza. Mas vocês estão vendo como é que acontece a situação do poder público. Não dá conta, o poder público ele não consegue nunca. Ele pode contratar a empresa que for. Quando a demanda chega de um lado, que a limpeza pública faz a limpeza, as pessoas vêm e jogam seus destroços. E a gente não sabe dizer se isso aqui pertence ao Estado, à Prefeitura, mas eu vou entrar ali no bairro ali para vocês verem que a situação é decadente. Os homens das empresas limpando, fazendo o seu trabalho de inverno a verão, mas o povo não contribui, as pessoas não ajudam. Os moradores acham que essas pessoas que trabalham, eles têm a obrigação de estar aqui toda hora, 24 horas, feriados e domingo, apanhando todos os destroços que o ser humano faz, né? Muitos não pagam nem o IPTU ou qualquer coisa dessa natureza. Por coincidência, nós estamos vendo aqui, por coincidência do destino, a empresa está aqui, fazendo o seu trabalho. São um ser humano. Nós queremos dizer para a sociedade que esse pessoal aqui são seres humanos que também têm famílias, precisam de descanso, precisam de sobreviver. Mas aqui ao lado de uma limpeza, já tem outros destroços. Ao lado de uma empresa, da limpeza aqui, eles fazendo a limpeza, aqui o ser humano vem e joga aqui todos os seus entulhos, que aí é para a prefeitura ou o próprio estado banhar. Então a gente se entristece por conta disso, gente. A baderna é grande, a gente não consegue entender. A gente estamos nós estamos no século XXI e uma civilização muito longe de se educar e de ajudar o meio ambiente. Se cada um fizesse a sua parte, facilitava muito a vida das pessoas e o meio ambiente que você vive. Toda cidade que você chega, em qualquer lugar desse país, não vou generalizar, mas eu digo que 99% delas fazem isso. Né? Isso aqui é jogado dentro de um esgoto, né? É jogado dentro do esgoto pelos moradores que fazem isso. Aí exige do poder público e não contribui. Aqui é uma saída de água quando chove, né? E a gente que sensibiliza, eu fico vendo mostrar isso para as pessoas que podia melhorar. Nós estamos aqui dentro de uma cidade civilizada.
No término da programação aqui eu falo que cidade é essa que a gente estamos vivendo nesses momentos, com tanta poluição sonora, visual, aliás, poluição de todos os tipos. Nós temos com o mundo, a terra não está suportando o destroço humano, né? Por coincidência da gente, ó, aqui ó, a empresa trabalhando, fazendo o seu trabalho, aqui essa turma não tem descanso. É isso aí, gente. Deixa eu caminhar aqui para vocês verem como é que tá a nossa cidade, né? A nossa cidade aqui, ó, não tem poder público que dê conta. Não existe poder público, não existe prefeito, não existe secretaria de infraestrutura que consiga, além de limpar a cidade. Olha o que é que as pessoas fazem aqui. As pessoas estão construindo suas obras. Olha o que é que faz isso aqui, ó. A situação que está isso aqui, né? Dentro da nossa cidade. Olha o bairro aqui, ó. Olha o bairro aqui. Estão vendo aqui, ó? Só porque tem aqui um terreno sem ter construção ainda no momento. As pessoas aqui, ó, disfarçadamente jogando. Aqui é muito entulho, gente. Ó. Isso aqui polui o meio ambiente. Estão vendo a situação que está isso aqui? Olha o bairro aqui, ó. Não é conversa. Olha o lixão onde está aqui, ó. Tá vendo você? Então não tá longe. Eu acho, penso e vou para matemática e digo que tá longe do nosso país, nosso povo ser um povo civilizado, porque a educação do nosso povo está muito longe. Um sofá desse aqui, ó, jogado aleatório aqui, isso aqui haja anos para isso descompor e a natureza paga o preço. Os carros de lixo da cidade não param, né? Aqui, dono de supermercado, de mercadinho, vem jogar aqui seus entulhos, porque está próximo do bairro aqui onde eles estão, não faz a coleta certinha para os carros apanharem, e aí a empresa não tem culpa não. Aqui já é um lixão que eles criaram, é um lixão que eles criaram aleatório, cada um joga o que quer aqui, e aí quem paga o pato é o poder público. A prefeitura ela traz uma empresa responsável para trabalhar e dar conta disso, mas a população é muito ruim de lutar com relação à educação, de se educar com isso aí, beleza? Eu agora vou mostrar para vocês aqui que não tem como o poder público dar conta da demanda. A cidade cresce desbaseadamente, né? As pessoas estão vindo tudo para dentro da cidade, ninguém fica mais nas roças, no sítio, e aí cresce aleatório, sem planejamento. É uma estrutura feita por conta própria, sem alvará, sem nada disso, sem saneamento básico, sem nada. Mas vem, né? E aí a exigência é da prefeitura. Isso aqui não é possível, que é uma cidade tão próximo da gente, que isso aqui dá para entender, que isso aqui está na nossa cidade aqui. Pois é, pessoal, aqui é Conceição do Coité, né? É bairro que as pessoas, que o poder público não consegue atendê-la, né? Existe a limpeza pública, mas aqui é aleatório, aqui é um terreno baldio e as pessoas invadem isso aqui e fazem essa demanda que está aqui, e a empresa não tem condições de apanhar o lixo junto com tanto entulho, junto com pedra, com paredes, madeira, serraria, é tudo isso aí. Aqui é outro aterramento, aqui está bairro da nossa cidade que não consegue, a prefeitura não dá conta, gente. Prefeito, gestor não dá conta de pavimentar os bairros da nossa cidade. Coité tem crescido muito, nossa querida Conceição do Coité tem crescido muito, aleatório. É uma pena que as pessoas também não se ajudam, as pessoas não procuram também ter uma contribuição, né, para ajudar o meio ambiente de uma certa forma. Então, há muitos bairros, rua, que não conseguem fazer calçamento. Aqui tem um mundo sem fim,
de bairro, nas periferias da cidade aqui. E a gente só mostrando para vocês verem que não tem como o poder público dar conta de tanto terreno baldio dentro da nossa cidade. E a gente só mostrando para vocês que a vida não é só a beleza não. Estão vendo o bairro aí? É isso aí. Se eu mostrar para vocês mais ruas aqui, diversas ruas, nenhum dos bairros aqui. Eu não vou citar o nome do bairro, entendeu, gente? Não vou citar para não diminuir os valores das pessoas, dos moradores que estão aqui, mas eu não vou citar. Vai ficar aqui só um lembrete de dizer para vocês que não tem condições de prefeito, gestor, seja ele qual for, conseguir pavimentar tanta rua aleatória, sem planejamento nenhum. E aí, vocês estão vendo ali, desmanche de carros, né? Dentro desse terreno aqui. A gente não sabe se esse terreno aqui é do estado, se isso aqui é privado, eu não sei. O fato que tá aí a demanda, né, do lixão dentro da nossa cidade. Muita coisa que poderia melhorar mais um pouco. Pois é, meus amigos, lixo, mais lixo e muitos entulhos. O bairro está aqui. Vocês estão vendo aí o bairro de um lado, a nossa cidade, uma das melhores cidades, maior e desenvolvimento, mas não deixa também de ter a demanda, né, da falta de compreensão também dos moradores. A natureza não pode suportar os destroços humanos. Estamos chegando aqui em outra rua do mesmo bairro, viu, gente? Que realmente nas periferias da cidade, e vai calça num canto, calça em outro, mas nunca consegue alcançar. E aí a gente consegue ver a demanda das ruas que precisa ter o calçamento, né, gente? É isso aí. Vamos aqui em outra rua para vocês verem aqui. Não dá nem para entender que isso é na nossa cidade, né? A gente não consegue, quem está de fora não consegue entender e ver a necessidade que a nossa cidade tem. Se eu chegar para cá para vocês verem, diversas, centenas de ruas. E olha que a prefeitura tem pavimentado muitas ruas, né, nos bairros periféricos, muitas, nas povoados do distrito. Não dá conta, pessoal. Não dá conta. E o que mais me entristece é a gente fragar os moradores jogando lixo na barba assim, ó, da gente, né? Isso aqui, ó, tudo é demanda que fica aí aleatório. As pessoas acham que a prefeitura tem como chegar até aqui e fazer essa limpeza aqui. Faz mais 2 dias, já está tudo do mesmo jeito, que os moradores não contribuem não. E é só pra gente relatar para vocês que são muitas ruas que precisam de saneamento. E aí a esperança está aqui no ar, né? A esperança está aqui no ar, e os moradores sempre na esperança que seu bairro possa ser pavimentados, né? Que é para melhorar a situação, o saneamento básico aqui na sua cidade, no seu bairro. É um registro para a gente refletir, né? E o maior de todos é as pessoas poder se ajudar onde você mora, trazer sua casinha limpa aqui, seu lugarzinho tranquilo aí, ó. Aqui tudo limpinho, tá vendo aí, ó? Olha aqui, ó, tudo limpinho, sem lixo, tá vendo, gente? Que tem pessoas que mantém, mora num bairro que não tem saneamento, mas mantém a limpeza, né? Você não vê lixo, já ajuda. É disso que a gente fala, né? Pois é, meus amigos, estamos aqui em outra rua, do mesmo bairro, né? Vocês conseguem perceber que é nisso que a gente faz as reportagens, para poder deixar as pessoas com a consciência mais, incentivar a fazer o que é certo. É o mesmo bairro,
Olha como essa rua aqui já é bem cuidada. Os moradores trazem a sua rua limpinha. Não tem um saneamento básico aqui, tá? Correto? Mas não tem, mas ó as ruas limpinhas. Cadê o lixo que tem aqui? Tá vendo? Tem lixo aqui? Será que daquela rua ali para esse lado de cá é diferente? São seres humanos diferentes? São ensinamentos diferentes? Tá numa cidade diferente? Ou são seres humanos, são famílias que se preocupam com o seu bem-estar onde você mora, sua residência, e cuida? Não faz daquela demanda de lixo como está naquela outra rua? Você viu lá? Eu presenciei o cara jogando lixo na frente da porta dele mesmo. Emborcou o balde e jogou. Eu não filmei ele para evitar confusão. Tá vendo o bairro aqui, ó? Mesmo bairro, a mesma rua, só que é nisso que a gente tá. A reportagem é mais para isso. Que as pessoas podem se ajudar. As pessoas podem manter sua rua limpa, sua casa limpa, seu quintal, a frente de sua rua. Ajudar a sociedade a ser civilizada. Tá vendo aqui? Aí, o mesmo bairro, só passei uma rua de um lado para o outro. Beleza? É nisso que a gente quer chegar ao ponto. Que as pessoas tenham essa consciência de... Aqui não tem a pavimentação, né? Ainda não chegou. É como eu falei, a gestão é muito difícil conseguir chegar à pavimentação em todos os bairros que crescem dentro de uma cidade. Não é só para a gente dizer que a nossa cidade é uma cidade linda, cidade boa de viver, mas tem problemas com qualquer outra cidade, né? Tem problemas, tem coisas boas na nossa cidade, é uma das mais bem cuidada no nosso semiárido baiano. O desenvolvimento aqui Coité é uma cidade hoje bem desenvolvida, né? Nessa gestão agora aí do prefeito Marcelo tem melhorado bastante, mas ainda está longe, muito, muito longe da nossa sociedade ser uma sociedade civilizada que possa melhorar mais o seu bem-estar. A gente não pode contar muito só com o poder público e não se ajudar, né? Onde nós moramos, nós precisamos ajudar, pelo menos na limpeza do lixo nas nossas casas, perto, para a gente não contaminar as crianças com tanta bactéria. É isso aí? É isso aí. Ser poderoso. O homem tá matando a terra, eles não fazem paz, eles só querem guerra. Ajuda a nos salvar a terra. Muito bem, Coité Cultura. Vocês aí que acompanharam a matéria, né? A gente tenta fazer uma matéria dessa, não é para prejudicar a prefeitura, nem prejudicar moradores, e também não encobrir os erros, as coisas que estão erradas, que podem melhorar. Essa é a ideia. Agora, os moradores, a maioria deles poderia contribuir para o seu próprio bem-estar nesses bairros. Vocês viram ali, rua de 10 metros de uma para outra, a rua toda cuidadinha, o lixo todo no seu devido lugar, os carros passam e apanham. Você não viu lixo ali, né? Mas nas ruas anteriores, que as pessoas jogam lixo lá, açoita o lixo. A limpeza que vem apanhar, a empresa, ela não vai apanhar o lixo que está jogado no chão, ela vai pegar o lixo que está na coleta, né, compadre Manuel Pereira? O lixo que está num ponto, nas sacolas, nas caixas de papelões, nos seus devidos pontos. E as pessoas deveriam contribuir, independente se você gosta do prefeito, se você não gosta, porque tem muito isso, tem muita questão partidária, né? Então, assim, vocês viram a matéria aí que tem a rua ali vizinha, uma pegada com a outra. Você viu uma rua daquela natureza ali com tanto lixo, nenhuma daqueles pontos, né? Enquanto a outra rua pertinho, tem construção ainda no... Correto? Então, isso, vocês estão vendo aí a empresa não tem como pegar esse lixo aleatório como está aí. A empresa ela tem que pegar o lixo que está coletado. O entulho quem panha é outros veículos, é outros maquinários que panham o entulho de construção civil, né? E o lixo que é lixo, que é levado para o lixão, já é outra condição que se faz. Aí os moradores fazem tudo aí, tudo aleatório, né, compadre Jaime? E as pessoas não se ajudam. Na verdade,
a culpa fica no poder público, de uma certa forma, né? Compadre Manuel Pereira está vendo a gente aí, compadre Devan e o do Mundo Escanário. Como é que a gente consegue, como é que isso aí vai juntando desse jeito? É um bairro que não está chegando, o pessoal não dá conta de chegar aí para ver. Eu vi isso, disse, não, eu vou fazer um rascunho aqui para eu poder mostrar um pouquinho. De repente, a prefeitura toma uma providência aí, chama esses moradores aí, ou notifica de uma certa forma, que não pode estar jogando esses entulhos dessa forma aleatória no terreno baldio desse, num bairro onde tem criança, onde tem idosos, as pessoas morando desse jeito, né? Então, me chamou a atenção, eu passei aí por uma casa, vindo de um roteiro, e disse, não, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Dentro de minha cidade, uma situação dessa. E aí, tomara que chegue aí aos interesses da infraestrutura, do pessoal da limpeza aí, que venha tentar achar uma notificação para isso aí, achar um jeito de não sei se esse terreno é do Estado, independente que seja um terreno baldio de proprietário privado ou se for do Estado, de todo jeito esse lixo não pode estar sendo alojado aí, né? É uma coisa que pode até chamar a atenção da prefeitura, ser notificada pelo meio ambiente, mas os moradores poderiam contribuir, ser mais humanos, né? Ser mais humano, não dificultar tanto, não jogar tanto lixo desse jeito. Aqui se tem uma equipe que trabalha no mundo, dentro de Coité, chama-se esses garis. É aplaudido pelo Coité em peso, porque eles trabalham correndo, eles trabalham em produção, né? O dia clareou, esse pessoal esses caminhões do lixo roda a cidade todinha, não é pequena a cidade. Agora, essa situação aí de misturar o entulho com o lixo em lugar aleatório, não tem como chegar a essa. Eles passam, aí vai deixando, percebe como é que está aí, né? Vai acumulando e a gente vê, a coisa é muito, muito, muito triste. Aí vocês estão vendo aí, esse bairro aí, um bairro, né, também não tem calçamento, né? Colado com outro bairro, vocês veem o lixo como é que estão em cada casa, na frente das casas. É um negócio muito, muito triste, gente, muito, muito triste. Olha para essa frente de rua, de casa, olha a frente da casa dessas famílias, como é que está isso aí, ó. Será que aí a prefeitura que tem culpa disso aí? Olha o que eles fazem aí, ó. Repare bem aí, ó, à frente dessas casas aí, ó, isso aí, ó. Que eles mesmos jogam na frente das casas deles, né? E aí deixa, por conta que é a prefeitura que tem que pegar. Talvez não chegue um aviso lá. Não estou defendendo a prefeitura, não, mas aqui a gente tem mais ou menos ideia como é que as pessoas fazem isso nas suas próprias residências, né? Não cuida melhor, não bota no devido lugar. E aí complica, rapaz, fica esse lixo se mistura com esse esgoto, e aí a coisa se complica, porque quem está vivendo aí são eles mesmos. Eu acho que deveria ter mais um certo, né? Olha lá em cima como está mais cuidadozinho, as pessoas não jogam o lixo, as pessoas na sua frente das suas próprias casas fazem isso, né? Uns limpam, outros não limpam, aí fica achando que a prefeitura tem que ir aí, a prefeitura aí não passa, não tem conhecimento do fato, e aí fica esse destroço aí, essa coisa terrível, né? Olha essa rua aí toda limpinha, olha os moradores, o que é que fizeram aí? Deixaram tudo limpinho, tem um lugar certo de botar os lixos, o carro passou, apanhou, não vai acumular, né? Não vai acumular, gente. É nisso que precisa ter a consciência de cada morador, ter essa consciência, é a sua residência. Olha que coisa bacana daí, ó. Tudo limpinho, tudo bacana, esse mesmo. Uma rua de uma para outra, dá uma diferença dessa aí. Ó, tá vendo aí? Toda limpinha aí, os moradores limpou direitinho, os ganchinhos onde estavam pendurados os lixos, o carro passou cedo aí, apanhou, ficou limpo. Amanhã, quando deu o horário do carro chegar, que o carro tem os horários, empendura um lixinho diferente aí, o carro passa, apanha, você vai ter a sua rua limpinha, né? Agora você imagine bem o sujeito que faz uma situação dessa na frente da sua casa, ele está preocupado com mais nada. A situação dessa casa aqui, olha para isso, à frente dessas residências aí. É doido, olha para a situação disso aí. Tem necessidade das pessoas fazendo um trabalho desse nas suas residências, na frente de sua casa. Que culpa tem? Olha para isso aí, olha o destroço que está na frente da casa dessas residências.
Aí complica a vida do bairro, fica o bairro mal falado, né? A gente pode até, de uma certa forma, culpar a prefeitura. Aí, uma situação dessa. Olha para esses moradores lá, vocês estão vendo aí? Jogar esse. Olha para isso aí, olha que desdeixo está aí disso aí, de tanto entulho, que poderia estar. Foi ajuntando, isso aí não é de uma hora para outra, isso aí é coisa já antiga, né? E aí, rapaz, complica, né? Eu acho que deveria ter mais um pouco de consciência, cada um fazia seu papel. Olha como está essa rua de lixo aí, como é que está isso aí. Já chega já aqui, ó, nesse bairro aqui do outro lado, já tem uma galera aí que já cuida melhor, não é isso? Então, deixe quieto, né? Mostrei aí, talvez possa ser que alguém da prefeitura veja a matéria e se interesse em passar lá e orientar as pessoas, educar, pedir às pessoas para localizar mais isso, botar em um ponto legal esses lixos, para ir limpando, retirar isso aí e, né, ver se vai melhorando aí, porque a demanda de calçamento, de saneamento básico é muito grande, não vai chegar fácil a tanto bairro, né? A tantas ruas de bairro. Bairro tem demais e ruas não se fala. Aí, então, você tem que se ajudando até a hora que chegar aí o seu saneamento básico na sua rua, porque, vou dizer, macho, é muito lixo. A degradação, aí os pobres desses pessoal trabalham demais, mas não dão conta, né? Muito entulho já está passando do limite, e aí está aí, né? Tomara que o pessoal da prefeitura veja isso aí, tome uma providência, aí está dentro da cidade, né? Está dentro dos bairros aí, isso aí está muito na cara, assim, está muito visto isso aí, tem que tomar uma providência rápida isso aí, notificar os proprietários desses terrenos, se não for do Estado, sei lá, chamar atenção, apanhar e proibir isso aí, chamar mais atenção aí, porque está o cartão de visita aí da nossa cidade, está isso aí, né? É isso aí. Casinha de praia, lá no Ribeirão, uma linda cabocla. Um abraço aqui para minha prima Pochoxó, né? Marilza Ramos, está aí em Taboão da Serra, São Paulo, vendo o Coité Cultura, com Marilza. Quem tá assistindo a gente aqui é com Glaucia Milena, né? Tá lá assistindo o Coité Cultura na Guabira, mas Camila, todo mundo lá. E um abraço aí, né? Uma boa noite aí, com Marilza, nossa prima, tá lá no Taboão da Serra, ô lugar longe do Coscobeio, né? Marilza disse que vai vir embora já, né? Ele não vai, não. Vai, ela vai vir embora, porque ela já cansou de São Paulo, né? Vai, ela vai vir embora. Vem a besta. Vem a besta é sua mãe, filho de rapariga. Respeita o mais velho, comadre, da sua boca, né? Ser pobre não é defeito, né? Agora ser desorganizado é que é triste, né, comadre Marilza? Ser pobre não, 94% das pessoas do mundo é pobre. Pobre mesmo, é pobre de coisar. Agora não precisa também ser tão desorganizado desse jeito e deixar isso acontecer na frente das portas da sua casa. Eu sou pobre, mas se você chegar aqui no bairro que eu moro aqui, tem uns pés de árvore aqui, tem um terreno baldio de outros colegas aqui do lado. Eu aqui, nós limpa tudo de enxada, varre, onde der para varrer, põe um lixo, deixa tudo, só o milho da pipoca. Porque vovô dizia que o lodo, ele é primo carnal de furrupa, né, comadre? Vai vir com fé em Deus, comadre, venha se aposentar aqui, se Deus quiser, venha se aposentar. Com ele e comigo, e se alguém falar, meu bem, eu não ligo. Só quero é te amar. Vladimir Carneiro tá trazendo pobre de pino, os infernos velho de agoniado lá, paparazzi. Primo aço. Eu não sou primo de pardal sem pena, não. Eu sou de uma geração de gente bonita. Você é feio demais, tu é doido. Ave Maria, é bonito ou é feio? Compadre Vladimir, hein? Como é o nome da coisa que a gente pede na internet, Yane? Que pede ela na voz assim, ela fala. Não é o Google, não. É aquela mulher que a gente chama pelo nome. Fulano, eu quero isso, ela fala. Meu nome? Mulher surda. Minha mulher é surda demais também, não conhece, não. Ave Maria. Cadê o meu nome? Ele é bonito ou ele é feio, pai? Aí é feio, eu conheço. Eu também conheço, que ele é feio. Aí é feio, eu conheço. Vladimir é triste, né? Aí é feio, eu conheço. Ei, comadre, Casinha de praia, lá no Ribeirão, uma
e um cavalo bom. Alexa, compadre Vladimir é bonito ou é feio? Aí é feio, eu conheço. Alexa, Vladimir é bonito ou é feio? Fale. Aí é feio, eu conheço. Alexa, ele é feio ou é bonito? Aí é feio, eu conheço. Nil Santana é bonito? Ninho Santana é show. Nil Santana é bonito? Ninho Santana é lindo. Tá vendo aí, Vladimir? Vladimir é o quê? Aí é feio, eu conheço. Então é Alex que tá detectando que você é feio, Vladimir. Você é triste, não é brincadeira não, né, comadre? É, comadrezito, é assim mesmo. Samba uma viola, alegra a solidão. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. Choro da cascata, vai lá no brutão. A lua de prata, ouvindo a canção, voz da serenata, geme do violão. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. É um santo de caridade, Senhor bom Jesus da Lapa. É um santo de caridade, ele dá esmola aos cegos e aos pobres aleijados. Ele dá esmola aos cegos e aos pobres aleijados. Somos romeiros de longe, é a fé quem nos conduz. Somos romeiros de longe, é a fé quem nos conduz. A rural eu copiei ela de uma rural que o dono do sítio aqui onde onde nós moramos tinha uma rural dessa aí. Foi sempre da família. É um ano dela é 69. Aí eu resolvi fazer a réplica dela. Que ele era uma rural muito cuidada também, eles gostavam muito desse carro, cuidavam muito bem dele, mas muito original por dentro também, desde o banquinho, para entrar o passageiro para trás, as maçanetas das portas funcionam, vou mostrar para vocês aqui o lado de cá também, como que ela é por dentro. Ela é mocha, né? A marchazinha dela lá no volante. Essa chave aqui, quando eu tava fazendo, eu perdi ela na garagem, esse chaveiro. Eu demorei uns 3 dias para achar, dentro da poeira. Também abre o capô por aqui, ó. Vai abrir o capô. Tudo com peças também de vídeo. Olha a caixa de direção original também da rural, olha. Funciona também os amortecedores, tudo regulamentado as rodas. Vou mostrar para vocês aqui a parte de trás. Vocês sabem por que a placa do rural fazia isso aqui? Eu não. É a maioria que não sabe, né? Porque quando eles abriam a tampa e colocavam uma carga, ela ficava visível. Na época eles exigiam isso. Abre aqui também. O banquinho aqui deita, né? Para colocar uma carga também. Ou seja, não passa um detalhe despercebido, né, Elias? Não, eu procuro fazer nos mínimos detalhes. Assim, eu não estou nem fazendo mais, porque dá muito trabalho e demora muito tempo para ficar pronto. Demorei 11 meses para fazer esse rural. 11 meses para fazer 11 meses de trabalho, dedicado, com carinho, mas muito originalzinho. São pedaços de lanterna de carro e os moldes são feitos de Durepox, modelado, lixado direitinho. Cesto de mola, estufamento por dentro, as portas fecham e abrem, as maçanetas funcionam. Gostou? Fechou. A janelinha também fecha aqui, abre, fecha. O capuz, se fechar ele,
Se trancou, você pode pegar porque ele não abre, só abre por dentro. Essa é uma das músicas mais bonitas do sertanejo. Eu gosto. Ei, Ginigênio, essa machuca, hein? Mas eu bebo, hein, escutando isso. Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de viver. Sentir a meus lábios beijando os teus em todas as taças que você beber. Segura, Goiás. injuriado, um molho de coentro, R$4. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Prata que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente.
Vai morrer gente, vai morrer gente, vai morrer gente, vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50, vai morrer gente. Nil Santana, ao vivo. Quero seu amor agora, não a saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim para entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separa em alguma estação. Quero flores sem vida, teu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedidas, não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas de um amor. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas de um amor. Do nosso amor. Nil Santana, é ao vivo. Quero flores sem vida, teu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedidas, não estarei por perto a enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Do nosso amor. Se você tiver um problema, o problema é seu, então se lasque. Se você tiver um problema, o problema é seu, então se lasque. Menina reinou-se aí. Essa sabia não entra, rapaz, né? Não chega um filho pra ajudar aí ele. Tá, rumo aí, né? Ele arreinou aí com esse sabia. Meia do Paraguai, né, Jair? Meia do Paraguai. Deu uma desgraça aí, ele vê. Essa peste tá lá, vai, sabe? Filho. Pois é, compadre Rony, o menininho se lascou-se lá, se tomou a raiva dos coscovios, né, compadre Rony? Perdeu a paciência, o furunco da meia não entra, né? A meia é uma pirreia desgraçada, o pobrezinho perdeu a paciência, que acabar de dizer, só é os adultos velhos, né, que são desembestados. Compadre Jaime, foi, ele disse, não, pera aí que eu vou dar fim nesse furunco, né? Com certeza eu sou admirador.
que eu tenho que ficar nessa peleja. Se ele for o pastor de uma igreja, não tem jeito, eu aí tenho que ser crente. Zé Beto é um artista renomado, com certeza é um grande companheiro. Zé Beto, se comprar uma fazenda, me convide que eu vou ser seu vaqueiro. Zé Beto, eu tô cheio de alegria, se você me levar na cantoria, eu só vou pra cantar o seu pandeiro. Eu fiz com ela uma grande covardia, mandei embora a mulher que me queria. Do jeito que eu estou agora, se ela voltasse eu queria. Do jeito que eu estou agora, se ela voltasse eu queria. Por onde andará agora aquela que tanto amei? Será que está sofrendo? Talvez esteja sorrindo com outro alguém saindo, tentando me esquecer. Quando a noite chegar, ela em mim vai pensar, seu coração vai doer, sei que vai querer me ver. Vem que eu ainda te espero, não quero lhe ver sofrer. Ei, acabou o programa, compadre Rony aí, tá vendo a gente, compadre Jaime Pereira, todos vocês, obrigado pela audiência aí, compadre Neuzita, todos vocês, obrigado. A gente agradece aí, Marilza Rama aí do Taboão da Serra, compadre Neuzita, compadre Véia aqui, compadre Vladimir Carneiro, obrigado, a gente agradece aí a audiência de cada um de vocês aí, compadre Idelvão, todos vocês, né, todos vocês, Manuel Pereira, compadre Zacarias, Roberto Cardoso, vendo a gente, Nilson Santana, Jefferson Ramos, Rony Santos, compadre Jálio Ferreira aí no Goiás, vendo a gente, cantou no programa, Zé João foi aniversariante hoje, compadre Mildinho do Forró Repente, viu a gente aí, né, compadre Mildinho, Zé Carneiro, compadre Chima vendo a gente aí, compadre Zacarias mandou o vídeo aí, compadre Jário, todos vocês aí, Jânio Mascarenha vendo a gente aí, Alessandra Matos, compadre Éder Ramos, compadre Denis também viu a gente aí, obrigado pela colaboração aí, compadre Fábio de Jesus no setor de Teofilândia, obrigado Jefferson Almeida, também compadre Lázaro Gordiano vendo a gente aí, obrigado, Otávio Sena, vocês fizeram parte aí do nosso programa hoje, no dia de hoje, né, pela audiência, a gente fica feliz com vocês, até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. A vida dá muitas voltas, vejam só como ela é. Coisas que ninguém entende em uma mulher. Não andava nada bem a paixão entre nós dois. Quantas vezes me humilhava pra chorar depois.
Tá fazendo muito tempo que de casa fui embora. Fui buscar pra minha vida alguém que me adora. Não esqueço aquele dia, lembro como fosse agora. Fez a mala e me expulsou da porta pra fora. Hoje chora arrependida na maior revolta. Liga toda noite, sente minha falta. Diz que desse jeito não dá pra ficar. Quantas vezes te implorei, mendiguei carinho. Tenho quem me adora, não estou sozinho. Tá difícil de voltar. Eu vou fechar o programa, mandar aqui a compadre Bolinha do Ar aí vindo a gente aí pelo YouTube, né? Tá chegando as notificações aqui do YouTube, né? A gente tem que chegar mais junto aí, né, compadre Bolinha? Obrigado aí, Bolinha do Ar, vendo a gente aí. Um abraço aí de coração, obrigado pela audiência. Compadre Roberto Moraes assistindo a gente pelo YouTube. Compadre papai, mas compadre mamãe também tá vendo a gente pelo YouTube, né? Obrigado pela audiência, a gente agradece você pelo YouTube aqui. Quem tá chegando por cá é Walter Silva, compadre Walter Silva aí dos esportes, assistindo a gente também pelo YouTube. Obrigado aí pela audiência. Zé Zacarias também, mandando aí uma mensagem aí pelo YouTube. Nós estamos transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube. E começamos aqui agora a cochichar também pelo YouTube, né? Pelo outro monitor. Vamos começar a prestar atenção nessas mensagens que chegam no YouTube aí, as pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube, né? Isso mesmo? É isso mesmo. O padre Nil do Bicho Mimar assiste a gente pelo YouTube. E aí a gente vai agradecendo a vocês. Pode mandar as suas notificações. A gente vai mandar um alôzinho aí nos términos do programa. E agradecendo a vocês aí por tudo. Vamos fechar o Coité Cultura, Nil Santana. Sexta-feira tá de volta. Nil Santana, o Coscovil do forró. Angela, sem você não sei viver. O nosso amor pode acabar, eu vou morrer, Angela. Angela, meu amor, Angela, amo você, Angela, eu te quero, Angela, te quero bem. Angela, não te troco por ninguém, meu amor. Angela, meu mundo é triste, é a dor sem você. Oh, Angela, meu amor, venha me dar seu calor, Angela, se me querer, Angela, eu te quero, Angela, amo você. Hoje eu não te troco por ninguém, olha, é ao vivo. Oh,